meus queridos, um ótimo dia, uma ótima semana. A gente hoje começa com um texto maravilhoso de Salmo 91, verso 2, que diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem a gente confia. Esse texto foi muito especial na vida da nossa amiga Ellen Valenciano, que foi para o Sudão como missionária. Até o dia 9 de julho de 2011, o Sudão do Sul, ele estava num conflito muito grande, né, buscando a sua independência. Inclusive, isso foi considerado, esse período todo, mais de 20 anos, a maior guerra civil da África. Até que, finalmente, né, o país passou a reconhecer o Sudão e ali passou a ser a República do Sudão do Sul, tendo como capital a cidade de Juba. Mas até que isso chegasse lá, 20 anos de guerra civil, gente, milhares de pessoas morreram. E milhões tiveram que se deslocar para outras regiões. Em janeiro de 2015, a Ellen e o seu esposo Harvey, eles então foram para lá como missionários. Receberam esse convite, esse chamado, e eles foram para lá. Mas eles se foram informados que, de repente, ainda poderiam ter algumas dificuldades em função dessa guerra civil, né? Alguns distúrbios ainda poderiam acontecer. Mas a fé deles era forte. Eles criam que esse Deus que os havia chamado para servi-los também iriam protegê-los. Bom, quando eles chegaram lá não foi fácil, porque ali não estava a casa pronta para eles, né? Ali era um complexo bem grande, tendo hectares, vários hectares, toda essa área, assim, como é que eu vou dizer, fechada, né? Fechada, isso mesmo. E estava numa parte, um dos bairros ali daquela capital. Tinha várias coisas, igreja, escola, pousadas, uma clínica e tudo mais. E algumas casas ali para atender as pessoas que trabalhavam. Só que a casa para eles não estava pronta. Então eles foram para um tipo de um trailer, né? Um tipo de um trailer assim, de mais ou menos uns 6 metros, que tinha uma janela pequena, tinha um fogão não, tinha uma cama pequena, enfim. Mas o problema, gente, é que naquela região a energia era escassa. Então eles tinham que fazer, e daí a energia vinha por meio de um gerador só. Aí tinha, como a gente diz, restrição da energia, só para os horários comerciais. Então, das 9 às 13, das 2 até as 5h30 e depois das 19 até meia-noite. Nesses outros horários aí, restante, e nos intervalos não tinha. Aí, como eles não tinham, foram para esse trailer, então a partir da meia-noite eles não tinham mais ar-condicionado funcionando. Abriam as janelas. E daí eles ficaram expostos aos bichinhos, alguns mosquitinhos, e com isso eles adoeceram algumas vezes em função da malária. Enfim, foi meio complexo realmente, mas finalmente, né, depois de algum tempo, aquela casa confortável para eles ficou pronta e eles puderam ali morar. Só que teve uma noite que ela se assustou também, porque foi acordada com alguns tiros. Aí ela ficou sabendo que isso era até alguma coisa normal, né, no período da noite. Enfim, durante todo esse tempo em que teve todo esse processo e o período que ela e o marido lá viveram, eles não tiveram medo, justamente porque eles não apenas entendiam intelectualmente o que esse verso significa, que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, mas eles tinham uma confiança porque eles conheciam esse Deus. E aqui fica esse recado especial para você e para mim. A gente precisa conhecer o Senhor, ter uma experiência com esse nosso Deus, para que a gente possa realmente reconhecê-lo como nosso refúgio, nossa fortaleza, né? Em todo o tempo, alguém em quem a gente possa confiar. Seja essa a sua experiência. Um ótimo dia, até amanhã.